olha só, gente, o tempo vai passando, a idade vai chegando e a gente precisa ter mais atenção a um dos principais órgãos do nosso corpo, o cérebro. E para ele continuar funcionando bem, precisa ser exercitado. Você vai conhecer agora um lugar que aplica um método muito eficaz para manter uma boa memória e foco nas tarefas. Quem nunca na correria do dia a dia teve a impressão de que está se lembrando menos das coisas, se concentrando menos? A Nayara estava desse jeito, mas ela não era só impressão não, viu? Ainda criança foi diagnosticada com TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Há 2 anos ela decidiu se dedicar a concursos públicos, mas se uma mosca passasse na frente dela na hora dos estudos, a concentração ia embora junto com a mosca. E aí eu falava, cara, eu não tô dando conta. Não grava, não fica retido o conteúdo. Até que um dia ela descobriu que existem exercícios que podem ajudar. Mas eu não estou falando de exercício físico não, e sim de exercícios para o cérebro. A Sheila é especialista no assunto e tem ajudado muitas pessoas a aumentarem seus rendimentos. A ginástica para o cérebro, ela desenvolve o raciocínio lógico, o foco, a concentração, ela desenvolve o cognitivo, o socioemocional e o ético. Então, dentro da ginástica cerebral, a gente precisa ter que o nosso cérebro esteja muito saudável para que você tenha uma vida saudável. Essas atividades estão sendo colocadas em prática por crianças e até idosos. Entre os alunos, tem até um senhor de mais de 90 anos. Mas muita gente se pergunta, se meu cérebro já está em constante atividade o dia inteiro, para que fazer exercícios específicos? É que, segundo os cientistas, o nosso cérebro funciona como os músculos do nosso corpo. A gente faz atividade o dia inteiro, quando anda, escova os dentes, toma banho, mas isso não faz porque a gente tem um ganho de massa muscular. No caso do nosso cérebro, se a gente não tem exercícios específicos, desafios, acaba que ele não consegue se desenvolver. E aí a gente não tem um cérebro evoluído e ativo como deveria ser. E quando a gente fala em evolução, é preciso também estar de olho na saúde mental. E olha que não tem muita ligação direta com o seu lado intelectual não, viu? Mas segundo essa especialista, e sim nos sentimentos e emoções que precisamos administrar. A saúde mental, como eu falei, é o tudo, né, da pessoa. Se ela não estiver equilibrada, né, com essas, entendendo, consciente dos seus processos internos, porque são processos internos subjetivos, então ela precisa estar consciente, vai atrapalhar ela demais. Para Gladys, que tem 82 anos e dedicou mais da metade da longe de querer dar descanso para o cérebro. De madrugada, e às vezes eu acordo nesse desafio que eu não consegui fazer, eu acordo e fico pensando, mas aonde que eu errei, aonde que eu errei. Aí de repente eu faço o desafio de manhã cedinho. Acertei. Daí eu já fico com uma alegria enorme, porque você sai daqui muito satisfeita, com muita alegria. É isso aí, como o Michael mostrou na reportagem, né? O treino não é só para os músculos, não. Tem ginástica para o cérebro também. Às vezes são naquelas atividades bem simples, né? Do cotidiano que muita gente começa a perceber que a memória está falhando. Você aí na sua casa, já foi pegar alguma coisa na geladeira, na cozinha, por exemplo, e esqueceu o que foi buscar? Ou mais, foi ao mercado comprar um produto e pegou um monte de coisas, menos o que estava precisando? Quem nunca, né? A boa notícia é que é possível malhar o nosso cérebro também, com exercícios de atenção e memorização. A Sheila Voos, que é especialista em ginástica para o cérebro, fala ao vivo agora com a gente. Obrigada, Sheila, pela participação. Primeiro, vamos falar aí sobre a importância de manter a mente ativa. É essencial, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Vitória. É um prazer estar aqui, estar no SBT, primeira edição. Estou muito contente em poder levar para os telespectadores toda a importância realmente da ginástica cerebral. E realmente é importante sim, assim como nós fazemos exercícios na academia para que a gente tenha um equilíbrio no corpo e que tenha força, nós também precisamos cuidar do nosso cérebro, que afinal de contas é ele que faz a gente ler, pensar, falar, escrever, inclusive também fazer com que
toda a nossa emoção tenha esse equilíbrio, trazendo uma saúde mental, como a bem a doutora disse, né? E Sheila, é normal, né, a gente ter pequenos esquecimentos, né? Abriu a geladeira, não sabe o que vai pegar, vai ao mercado, tá precisando de uma coisa e aí acaba não comprando, volta para casa e aí que vai lembrar o que foi, o que fez você sair de casa e ir até o mercado e acabou não comprando. É normal, mas quando que isso acende ali um alerta? Quando começa a ficar preocupante? É natural, nós temos um declínio biológico natural devido à idade, quanto a gente vai aumentando a partir dos 25 anos, viu, Vitória? Não é tão novo assim, não. A partir de 25 anos de idade, nós já começamos a ter uma perda cognitiva, né? Então, esses pequenos esquecimentos de memória faz parte do processo biológico natural da vida. Mas quando você percebe que algumas palavras que você fala no dia a dia está muito recorrente o esquecimento, algo que está prejudicando você no trabalho, na vida pessoal, na vida social, né? E isso já começa a piscar aquela luzinha ali, aquele alerta vermelho, e é importante buscar um especialista, né, do cérebro e começar a fazer a ginástica cerebral também, porque na ginástica cerebral nós estimulamos o cérebro para que tenha estímulos cognitivos. Então, através das nossas ferramentas, a gente vai fazendo com que os nossos cérebros nossos neurônios se comuniquem. Essa comunicação entre os neurônios nós chamamos de sinapse. Então, quanto mais sinapse se tem, mais reserva cognitiva tem e mais essas habilidades são potencializadas, onde melhora a concentração, a memória, melhora a autoestima, a atenção, o foco. E o melhor de tudo é que é para todas as idades, né? E quanto mais cedo a gente começa a desenvolver esse trabalho com o cérebro, melhor a gente realmente tem uma qualidade de vida e um cérebro saudável para ter uma mente saudável. E são exercícios simples? O que a gente consegue praticar em casa, assim, sem a ajuda de um profissional, mas que a gente consiga estar trabalhando ali o nosso cérebro em casa, no dia a dia? Não sei se todo dia dá para fazer um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Nossas ferramentas aqui, nós usamos o Soroban, que é um instrumento de cálculo, nós usamos jogos, dinâmicas, mas em casa, o telespectador que está nos assistindo agora, ele pode sim fazer algumas coisas também, né? Como tem das nossas ferramentas, existe a neuróbica, que é uma ferramenta que ele pode usar em casa, como escovar o dente com a mão não dominante, né? Andar alguns passos com segurança de costas, porque ele vai trazendo também essa mudança dentro do processo cerebral. Quando for para o trabalho, para a escola, mudar o caminho, não faz o mesmo caminho. É muito importante o cérebro ter novidade, variedade e grau de desafio crescente. É isso que faz a gente ter um cérebro saudável, tirar ele da zona de conforto. Então, todas as vezes que nós tiramos ele da zona de conforto, fazendo algo diferente em nossa vida, no nosso dia a dia, nós trabalhamos muito existe essa potência, né? Então, você tira ele da zona de conforto, faz algo diferente e você cria uma sinapse. E criando essa sinapse, você vai desenvolvendo essas habilidades fantásticas que nós temos na nossa potência, que é a nossa máquina, né? Mais potente que a gente tem. Então, escovar o dente com a mão não dominante, mudar os objetos de lugar. Tem muita gente que gosta de mudar, né? Copos, lugares, os talheres, as poltronas, é muito importante. Inclusive até sentar um lugar diferente à mesa, né? Troca também para que a sua mente ela perceba que alguma coisa mudou. E aí você pare para pensar assim, isso aqui não estava aqui, onde está agora, né? Então, onde é que eu posso encontrar agora? Onde está o copo de água? E ele vai pensando diferente. Então, todas as vezes que a gente tira da zona de conforto, a gente consegue fazer essas atividades. E aqui a gente faz atividades com jogos, a gente faz atividades com dinâmicas em grupo. Nós trabalhamos também o Soroban, que é esse cálculo. O cálculo, quando a gente vê os números de uma forma diferente, exercícios cognitivos, onde a gente tem desafios. Então, é muito bom e muito importante, o principal disso, né?
Muito obrigada, Sheila, pelas informações. Já fui anotando aqui, porque eu tenho, às vezes, uns esquecimentos, assim, vou pegar alguma coisa, eu já não lembro mais que eu tô pegando. Então, já anotei, vou mudar o trajeto agora para vir para o trabalho, vou alterar algumas coisas em casa para estar sempre ali forçando e treinando.